E vamos para mais um vídeo aqui no canal. E a proposta desse vídeo é eu compartilhar com você trechos da minha história, situações que eu enfrentei, que me permitiram chegar onde eu cheguei hoje. Eu trabalho com comunicação profissional, sou especialista em comunicação, mas a minha história não é baseada só nisso. Muito pelo contrário. Se hoje eu tenho a condição de ajudar as pessoas que eu consigo ajudar, é porque eu senti na pele muitas das dores que talvez você esteja enfrentando. Timidez, talvez você enfrenta dores como falta de confiança em si mesmo, uma dificuldade absurda de organizar as suas ideias na cabeça, uma dificuldade absurda de expressar-se com clareza, enfim, dores que eu enfrentei que hoje eu ensino as pessoas a vencer. Então, a proposta de compartilhar minha história aqui nesse vídeo é para que você me conheça, é claro, mas para que você se identifique e perceba que você também consegue. Por quê? Porque eu também consegui vencer tudo isso e hoje eu tenho a comunicação como fator-chave para que a minha vida pudesse ter sido transformada. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, já ative o sininho de notificações, porque durante esse ano inteiro, durante todo esse 2025, uma vez por semana, vai ter vídeo novo aqui no canal. Quem é Thales Fagundes? Eu cresci em escola pública e, de certa forma, pelo menos na minha época, a escola pública era vista como um ambiente hostil, muito hostil. Eu tive uma criação muito fechada, uma criação mais privada, e eu sou grato aos meus pais por isso, hoje eu entendo. Mas eu, por exemplo, eu ficava dentro do quarto só jogando videogame, porque os meus pais, com medo de acontecer algo, eles não deixavam que eu isse para a rua para poder jogar bola, para poder brincar de esconde-esconde, para poder, enfim, estar com outros garotos da minha idade. Ou seja, naturalmente toda essa fase me levou a uma timidez. E a escola potencializou essa timidez. Porque na escola pública eu sofri bullying também pelo meu peso. Eu era muito, muito magro. Eu digo que eu parecia esse tripé que está iluminando está escorando a luz que está me iluminando. Eu era muito magro, as pessoas me zoavam por isso. Tanto que um dos recursos que eu utilizei para poder me sentir importante, me sentir pertencente à escola, um dos recursos foi estudar demais. Porque eu tive a consciência, um lapso de consciência, porque é difícil uma criança, um adolescente pensar nisso, mas eu pensei, para eu ser amado, para eu ser admirado, eu vou ter que estudar muito, ser um dos melhores, então eu vou fazer isso. Então eu estudei muito no decorrer de toda a minha trajetória. Aos 14 anos de idade, os meus pais viraram para mim e falaram, Thales, olha, nós estamos precisando que você trabalhe. Claro, vai ser algo fundamental para que você amadureça, para que você cresça, mas vai nos ajudar muito na questão de complemento de renda, então nós precisamos que você trabalhe. E a minha mãe conseguiu uma entrevista para mim numa instituição que promovia programas de aprendizagem, de menores aprendizes. E eu não queria, de fato eu não queria trabalhar, nem passava pela minha cabeça trabalhar com menos de 18 anos, mas eu fui para essa entrevista, fui bem chateado, falei, não quero trabalhar. Tanto é que quando chegou na entrevista, era uma entrevista em grupo, e eu já era absurdamente tímido. Eu não sabia o que eu iria fazer naquele lugar. Eu nunca tinha passado por uma entrevista, muito menos uma entrevista em grupo. E a entrevistadora, ela passou uma dinâmica para todos nós falando o seguinte, olha, eu quero que vocês agora compartilhem com todos nós, ou seja, a sala estava cheia, compartilhem com todos nós 3 qualidades e 3 defeitos que você tem. Isso aí já é bem conhecido, não sei se você já passou por isso. E ali eu falei, bicho, o que eu faço aqui? O que eu faço? E sem ter noção de nada, muito nervoso, todo mundo se olhando naquela sala, ou seja, eu que já tinha um pavor de exposição, estava sendo colocado em exposição ali. E eu escrevi em um dos meus defeitos que eu era mentiroso. Eu escrevi que eu era mentiroso. Até hoje eu não entendo, não sei se eu tentei ser um engraçadão, ou se eu peguei alguma situação do dia a dia, uma situação que dizia respeito aos meus pais, que eu falava que ia fazer uma coisa, demorava para fazer ou não fazer, eu não sei. Mas esse foi o defeito que eu apresentei em público, naquela entrevista em grupo. Na hora que a entrevistadora me perguntou e eu falei que eu era mentiroso, todo mundo começou a rir, mas ela ficou assim, você é mentiroso? E ali eu já estava suado, já estava nervoso. Comecei a ficar muito mais. A mão suava, as costas suavam, e eu louco para poder ir embora daquele lugar. E ela falou, mas por que você é mentiroso? E aí eu inventei uma história, talvez para fazer jus ao ser mentiroso. Eu falei que às vezes eu ia falar para os meus pais que ia comprar pão e ia jogar bola.
E aí, o checkmate dessa entrevistadora foi quando ela virou para mim e falou: ok, e quem me garante que agora você não está mentindo? Ali eu queria esconder debaixo da mesa, pular a janela, sair correndo. Uma situação traumática. Foi horrível. Eu tinha 14 anos de idade. Voltei para casa, contei para os meus pais, minha mãe me xingou muito por aquilo que eu fiz. Enfim, fiquei tranquilo porque era para mim como se fosse um sinal de que, tá, você não vai trabalhar depois, antes dos 18 anos, só depois dos 18 anos. Para mim era como se fosse um sinal, apesar de eu não ter agido dessa forma de má fé. Foi um erro mesmo, falta de habilidade, falta de competência. Só que aí a minha mãe e meu pai, lutando ali para que eu pudesse trabalhar, conseguiram em outro lugar. E aí eu, numa resistência horrorosa, falei, tá. E aí deu tudo certo. Me tornei menor aprendiz da Caixa Econômica Federal. Isso aconteceu dos 16 aos 18 anos. E ali eu tive a minha primeira experiência no ambiente corporativo. Ali eu já fui me soltando um pouco mais. Por quê? É diferente você lidar com adolescentes em escola pública que só querem zoar e pessoas sérias no ambiente corporativo. Você acaba se desenvolvendo. O ambiente ele promove esse amadurecimento em você. Assim que eu terminei a minha jornada como menor aprendiz, em paralelo, eu fui para uma faculdade. Eu fiz a prova do Enem, fui bem e entrei para a área de tecnologia, para estudar tecnologia, para trabalhar com computadores. Eu optei por trabalhar com tecnologia, com computadores, porque na minha mente eu odiava mexer com pessoas. Eu peguei diversas situações no decorrer da minha vida, inclusive essa situação que eu passei por essa entrevista traumática, e considerei que trabalhar com pessoas era algo extremamente desagradável. Era algo traumático, era algo que iria me chatear, então eu não queria. Claro que eu entendia que trabalhar em qualquer empresa exigiria que eu tivesse contato com outras pessoas, mas na minha mente, mexer com tecnologia reduziria e muito essa condição. Enfim, fiz a prova do Enem, tive uma nota legal e comecei a estudar sistemas de informação pela PUC Minas anos depois. Em paralelo, eu trabalhava como auxiliar administrativo. Quando eu era menor aprendiz, eu consegui um emprego, me indicaram, porque eu era muito bom profissional, eu fazia tudo da melhor forma que eu poderia. A ideia da escola de estudar para ser reconhecido, eu joguei para o trabalho, eu vou dar o meu melhor aqui para ser reconhecido. E aí eu saí e fui para uma empresa terceirizada da Caixa Econômica para trabalhar como auxiliar administrativo. E ali eu tive muitos estresses com pessoas também. Eu já estudava a área de tecnologia e era como se estudar tecnologia fosse uma decisão certa a partir do que eu vivia em paralelo. Eu passava raiva demais trabalhando em departamento pessoal. Porque eu mexia com vale transporte, com abertura de conta bancária, com contratos de admissão. E a gente sabe que nem todo mundo tem uma educação para poder lidar com você. Então, a área de departamento pessoal era muito tensa, era muita demanda. Era uma empresa que prestava serviços para a Caixa na área de telemarketing, então era uma rotatividade imensa de funcionários. Enfim, uma loucura, uma doideira. Ok, comecei a estudar sistemas de informação e Deus me abençoou de eu ter o meu primeiro emprego na área de tecnologia e eu saí da área de departamento pessoal. Fiz amizades incríveis, mas não queria de maneira nenhuma trabalhar com isso mais. E entrei para a área de tecnologia. Na área de tecnologia eu fui trabalhando, fui crescendo muito dentro da empresa, porque realmente eu sempre me dediquei demais a dar o meu melhor em tudo que eu faço. Só que em determinado momento, ali por volta de 2015, o Brasil entrou numa crise, eu não sei se você vai se recordar. E demissões em massa começaram a ocorrer no Brasil inteiro. E eu passei a ficar com receio de ser mandado embora. Poxa, eu custei para entrar na área, agora eu vou ser mandado embora? Não é possível. Só que tinha um cara dentro dessa empresa que ele tinha uma habilidade comunicativa que me chamou a atenção. A empresa num caos, todo mundo vivendo esse medo, esse desconforto. A empresa, para manter o faturamento, já estava vendendo produtos que ela mesma sabia que não conseguiria criar esses produtos, desenvolver esses sistemas. Mas esse cara descia do andar dele para o nosso, onde a gente fazia a parte operacional, ele era o diretor da empresa, e ele se comunicava de uma forma que, por alguns minutos, era como se nós estivéssemos na melhor fase econômica do Brasil. Era como se aquela empresa fosse próspera, tivesse tudo certo. Ele conseguia motivar. Ele conseguia explicar o cenário e conseguia mostrar que a partir desse cenário tudo iria ficar muito melhor do que antes desse cenário. E ali eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Esse cara virou uma chave dentro da minha cabeça. Porque todas as minhas decisões até esse momento foram pautadas em não querer mexer com pessoas. E quando eu comecei a perceber a comunicação desse cara e comecei a me questionar o porquê que ele
se comunica dessa forma e eu não consigo? Que a minha timidez ainda era aflorada. Eu passei por todas essas situações, mas eu era muito tímido, muito fechado. Eu me perguntava, por que ele consegue e eu não? O que esse cara tem que eu não tenho? Como ele conseguiu chegar a esse ponto? Será que eu consigo também? E desde esse momento, eu comecei a reparar mais na comunicação das pessoas, mais no comportamento das pessoas, do que de fato naquilo que eu fazia. Nos sistemas, nos testes que eu promovia, eu testava sistemas de computadores. Ou seja, ali eu tive a minha grande sacada, uma das grandes viradas de chave da minha vida inteira. Não é que eu odiava mexer com pessoas, é porque eu não sabia lidar com pessoas. Na verdade, eu amo lidar com pessoas. Eu amo ajudar pessoas. E a reflexão que eu trago aqui para você é que sinais são entregues para a gente a todo tempo. Sinais são direcionados a nós a todo tempo. Eu acredito muito que Deus nos entrega sinais, entrega a manifestação da sua presença em detalhes no seu dia a dia. Por mais que você faça algo hoje que você não gosta de fazer, ainda assim dentro da sua rotina, existe algo que chama a sua atenção, que faz com que você olhe para aquilo de uma maneira diferente, que foi o que aconteceu comigo. E ali eu fui entendendo, poxa, eu amo lidar com pessoas, eu amo me comunicar, apesar de não saber que estranho isso. Eu quero aprender isso. E aquilo ali foi tomando conta do meu coração. E as coisas a partir dali foram tomando um caminho diferente. Em 2015, eu conheci um amigo que eu tenho hoje, que foi o meu ex-sócio, num dos empreendimentos que eu tive, em que ele me direcionou, Thales, faça um curso de locução. E aquela sugestão dele me chamava a atenção porque eu não acreditava em mim. Eu não percebia em mim qualidade comunicativa, eu não percebia em mim potencial para fazer aquilo que ele me direcionou a fazer. Ele disse que admirava a minha dicção. Por mais que eu falasse baixinho, eu falava de uma forma que ele conseguia entender. Eu gostava de imitar as pessoas. No meu quarto, sozinho, desde a infância, eu ficava imitando as pessoas. Era mais um sinal que foi revelado anos depois. Isso era um sinal de que, poxa, esse negócio de comunicar é algo que me preenche. Só que eu não tinha habilidades. Eu não tinha regado essa sementinha dentro de mim, por isso que eu não estava vivendo a partir de um dom, de uma habilidade, na verdade, uma capacidade que Deus me deu. E eu fui para essa escola de locução, estava já bem desanimado com a área de TI, não me preenchia mais. Fui para a escola de locução e eu lembro que quando eu cheguei na sala de aula, quando eu sentei naquela cadeira, pela primeira vez em toda a minha jornada, eu estava gostando de estudar alguma coisa. Impressionantemente, era algo que eu nunca tinha vivido. Eu sempre estudava por obrigação, mas ali era por prazer. Eu estava gostando de estudar a comunicação. Foram 4 sábados de aula, recebi o meu certificado de locutor. Uma pessoa absurdamente tímida com certificado de locutor. Eu ainda não me sentia capaz, mas a confiança ali já tinha aumentado. Porque, poxa, eu passei por um treinamento e agora eu me sinto um pouquinho mais confiante. Eu sou capaz de fazer algumas coisas. E eu deixo aqui mais uma reflexão com você. Às vezes é preciso que nós demos a atenção para aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Não a tudo, eu falo de pessoas boas, pessoas que te admiram. Eu não me via como alguém capaz de entrar num curso de locução. Mas esse amigo meu, Túlio Belotti, ele viu em mim algo que eu não via. E eu experimentei dar atenção para aquilo que ele via sobre mim, aquilo que ele enxergava em mim. Talvez tem pessoas perto de você que te enxergam de uma forma e você mesmo não se enxerga, você não acredita em si. Então, experimente acreditar na visão que outras pessoas têm sobre você. Porque talvez Deus já colocou no coração delas quem você pode se tornar, mas você ainda não acredita nisso. E Deus utiliza dessas pessoas para te direcionar. Passados alguns meses, eu e o Túlio tivemos a decisão, poxa, vamos abrir um projeto de gravação de áudios, então, para colocar em prática aquilo que nós aprendemos do curso, porque ele já tinha feito esse curso de locução. Eu falei, vamos embora. E aí nós chegamos a essa conclusão, fizemos ali uma empresa, na época política, em 2016, mas não deu muito certo. Não deu muito certo, porque eu nunca tinha empreendido, nunca tinha vivido essa experiência de vender para as pessoas um meu produto, um meu serviço, e deu errado. Ninguém comprava, a gente fez um serviço para um cara, mas
Não foi um serviço que ficou legal, não foi algo que gerou um desejo de continuar. E ali eu desanimei. Ali eu falei, eu achava que era uma coisa, mas é outra. Deixa eu voltar para a área de TI. Deixa eu voltar para a minha área de TI. E aí eu voltei para a área de TI. Na verdade, eu já estava disposto a voltar para a área de TI. E o Túlio tomou a decisão de locar uma sala aqui na cidade, onde eu ainda moro, para que nós pudéssemos inaugurar uma rádio. E eu fiquei desesperado, eu falei, que é isso, cara? Não. Eu ainda não acreditava em mim. Eu tinha uma dificuldade enorme de acreditar em mim, de levar o meu potencial para frente. Eu nem sabia que eu tinha potencial. Então eu comecei a negar aqui, falei, não. Mas ele já tinha locado a sala, então não tinha outra opção. Eu me permiti viver essa experiência. E eu vou continuar essa história no próximo vídeo. E eu quero deixar aqui mais uma reflexão. Que pela ousadia de outra pessoa, eu iniciei uma jornada que me trouxe até aqui, você vai entender no próximo vídeo. Para que a gente possa viver o extraordinário, a ousadia é necessária. Eu aprendi a ter ousadia admirando a ousadia do Túlio. Então a reflexão que eu deixo é, assim como eu admirei a comunicação daquele diretor da empresa, assim como o Túlio teve essa ousadia, se você admira alguém, pergunte-se por quê? Por que essa pessoa me chama a atenção? O que ela tem que eu não tenho? E às vezes esse sentimento pode vir como inveja. Então interprete esse sentimento de uma maneira diferente. Ao invés de você se sentir mal por estar observando o comportamento que a outra pessoa tem que você não tem, se pergunte como ela tem esse comportamento. E seja humilde o suficiente para procurar entender e ir em busca daquilo que vai te transformar enquanto pessoa. No próximo vídeo eu continuo essa história e continuo com os grandes aprendizados que me trouxeram até aqui.